Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de navegação 2D e 3D do Revit. Então vamos começar pelo 2D. Aqui no navegador de projeto, dentro de plantas de piso, eu vou abrir a planta do level 1. Segurando o scroll, né, que é a bolinha do mouse, a rodinha do mouse, pressionando ele e arrastando, a gente faz o pan, né, que move o objeto para os lados. Girando a bolinha do mouse, a gente dá o zoom, né, bastante óbvio. Aqui no lado, a gente tem algumas ferramentas de navegação. Então, a gente tem esse círculo 2D, que é útil quando você está sem mouse, às vezes no notebook, né, a gente aproxima de um local do projeto e aí pressiona e arrasta para frente ou para cima ou para baixo, né, que ele vai dar o zoom. Aqui ele tem a opção pan, né, clicando e arrastando a gente dá o pan como se estivesse pressionando o botão do mouse, ou a gente tem também o rebobinar, que a gente clica e vai arrastando para trás, que ele vai voltando em janelas anteriores, né, em visualizações anteriores do projeto. Fechando aqui, a gente tem ao lado também algumas opções de zoom. Quando você estiver trabalhando sem mouse, isso aqui é útil, apesar de que eu não recomendo nunca que você trabalhe sem mouse. Então a gente tem aqui zoom na região, onde eu posso fazer... Opa, arrastei sem querer o objeto. Então eu posso fazer uma janela de seleção, que ele vai dar o zoom. Eu tenho aqui a opção afastar zoom 2 vezes, né? A gente vai clicando e ele vai afastando. Zoom para ajustar, ele vai enquadrar tudo que está visível na vista. Zoom em todos para ajustar, ele vai funcionar em várias janelas ao mesmo tempo. Isso funciona quando a gente tem janelas lado a lado, tá? Que no caso aqui eu ativei usando o WT. Então você pode abrir várias vistas e digitar WT, que ele vai colocar essas vistas lado a lado. Então quando eu venho aqui nessa opção de zoom, zoom em todos para ajustar, ele vai dar esse zoom para ajustar em todas as janelas que estiverem abertas. Tá? Eu vou fechar essas outras janelas que não me interessam, vou deixar só a planta do nível 1 aberta. Vou deixar aqui no zoom para ajustar. Aí a gente tem aqui zoom no tamanho da folha, né, que é como ele vai ser impresso, o tamanho que ele vai ser impresso. E o pan zoom anterior ele vai voltando nas opções. E agora na vista 3D, então eu vou clicar aqui para a vista 3D padrão. Funciona parecido, né? Girando a bolinha do mouse a gente dá zoom. Clicando, né, pressionando a bolinha do mouse e arrastando a gente dá um pan. E segurando o Shift mais a bolinha do mouse, a gente orbita em torno do projeto. Se você estiver editando um objeto aqui no cantinho do projeto, por exemplo, e der um orbit, você vai ver que é um pouco difícil de navegar. Para isso, você pode selecionar um objeto que quando você der o orbit, ele vai orbitar exatamente em volta da seleção. Isso aqui ajuda bastante quando você estiver modelando o seu projeto. Aqui na vista 3D a gente tem esse cubo de navegação, onde a gente pode clicar em alguns vértices e arestas desse cubo para ativar algumas vistas, alguns ângulos padrão. Eu posso clicar e segurar nesse cubo e ir girando para alternar, né, essa visualização, apesar de que é um pouquinho travado, eu não gosto muito. Aqui, igual na vista 3D, a gente tem o círculo de navegação. Tá? No 3D ele é um pouco mais complexo, então a gente tem aqui a órbita, a gente tem o zoom, o pan e o rebobinar, que vai voltando. E mais para dentro, aqui no círculo, a gente tem algumas opções que são mais específicas para a câmera de perspectiva. Antes da versão 2019, essa vista 3D padrão só podia ser isométrica. A partir da versão 2019, aqui na barra de propriedades, você pode mudar aqui dentro do campo câmera o modo de projeção, ao invés de ortogonal, mudar para perspectiva. E aí você tem uma perspectiva de trabalho mais livre, né? Assim como a gente trabalha no SketchUp, por exemplo. Tá? Então aqui você pode ver que a vista está um pouquinho distorcida, né? Aqui no círculo de navegação eu posso corrigir essa distorção da perspectiva pegando aqui a ferramenta centro e colocando no centro do modelo.
tá? E agora eu vou orbitar em torno desse centro. E se você quiser diminuir esse ângulo de abertura da câmera, você pode clicar com o botão direito em aumentar, diminuir comprimento focal, tá? Então a gente faz esses ajustes aqui de configuração do ângulo de abertura da câmera. Se você, além da vista 3D padrão, a gente usa no Revit bastante também as câmeras, principalmente para renderização e para preparar vistas, mesmo que não sejam renderizadas, para inserir em folhas. Para criar uma câmera, você pode clicar aqui em planta de piso, e abrir qualquer planta, entrar aqui nessa setinha ao lado da casinha 3D e criar uma câmera. A câmera você vai clicar no ponto do observador, tá? Repara que não está aparecendo a câmera a partir de um certo ponto, porque essa vista está sendo recortada por esse ícone aqui. Então eu vou desmarcar para não recortar a vista, tá? Então agora eu enxergo o modelo inteiro e agora eu posso clicar no ponto do observador e depois no foco. Lembrando que o foco ele tem que ficar depois do projeto, tá? Então, se eu parar o foco antes, tudo que está depois do foco não vai aparecer na câmera. Então, eu clico sempre bastante depois aqui do projeto, tá? Esse é o limite da câmera, tá? Então, agora que a gente tem uma viewport diferente daquela vista que a gente tinha criado antes, aqui a gente tem uma câmera estática, tá? Da mesma forma que a gente fez na vista 3D em perspectiva, a gente pode pegar aqui o círculo de navegação e fazer ajustes também, orbitando, tá? Navegando, aqui usando esse círculo de navegação. Aqui a gente tem para cima e para baixo, para mover o observador. Aqui a gente tem o olhar, então o observador fica parado e a gente muda a altura, né, ou a posição do foco. Então você pode fazer os ajustes como você achar melhor. Tá? Tem um recurso, por exemplo, vamos supor que você tenha orbitado demais aqui e o projeto ficou com essas arestas verticais distorcidas. Você pode clicar com o botão direito em cima do círculo de navegação e clicar aqui em nivelar câmera, que ele volta ao normal. Aí você pode usar o pan, né, para ajustar o enquadramento.